né, a gente está numa época que é a época da desinformação. A gente simplesmente liga a nossa televisão, vê um monte de história torta lá. A gente, enquanto está olhando para os jogos da Copa, eles passam leis para aumentar os agrotóxicos para a gente comer, passam leis para tirar os produtos orgânicos do nosso supermercado, né? E assim vai, e depois a mesma empresa que vende esses produtos agrotóxicos é a mesma que vende os remédios, né? Que a Bayer comprou a Monsanto. E assim vai o processo em que a gente paga para ser envenenado e depois paga para se tratar, e assim vai diminuindo a população. Então, a gente está numa época em que a gente desconfia da política governamental, a gente desconfia do que as empresas propõem para a gente, para vender para a gente desconfia do que a gente vê no Facebook, porque tem uma notícia e tem o seu contrário, a gente tem notícias falsas o tempo todo, né? E dentro disso, qual é a história que contam para a gente da humanidade? Se o que a gente vê no jornal hoje, às vezes já é mentira, imagina quando falam para a gente o que aconteceu há não sei quantos mil anos, né? Fica mais complicado ainda, nesse sentido. Então, a questão é, o que falam para a gente da história da humanidade? Qual que é a origem da humanidade? A gente vem pelo criacionismo, que foi Deus que criou? Ou a gente vem pela teoria da evolução, né? Das moléculas que viraram bichinhos lá mais primitivos, que foram evoluindo até chegar a gente. E quando a gente vai pesquisar isso ao longo de outras civilizações, ou ao longo de outros grupos de pesquisa, né, que saem fora dessas duas linhas, a gente vê que teve muita coisa que são faladas em outras civilizações que aconteceram, e que a gente aqui, a nossa ciência, não admite isso como sendo uma verdade. Então eu notei aqui, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história secreta da humanidade, está ligada à arqueologia perdida, né, ou proibida, e o que acontece? Achamos objetos agora, por exemplo, de 2,8 bilhões de anos, objetos que foram trabalhados, tipo como se tivessem sido torneados, 2,8 bilhões de anos. Teoricamente, de acordo com a nossa ciência, era impossível, né, de ter algum ser humano nessa época, e mais ainda desse ser humano ter conseguido produzir alguma coisa. Na época que teve a guerra do Iraque, a primeira coisa que fizeram foi saquear o museu do Iraque. Por quê? Lá no museu do Iraque tinham várias provas de que a história do homem, existia uma história oculta da história do homem. Então, por exemplo, lá tinham pilhas galvânicas da época pré-histórica, né? Sabe essa pilha Rayovac, Duracell, que a gente compra? Existiam já na época pré-histórica. Então eles acharam as pilhas galvânicas, não, claro, não tinham marca, eram coisas de cerâmica, e essas pilhas estavam expostas no Museu do Iraque. A gente tem sola de sapato que foi datado de 213 milhões de anos, né? Nós temos pegadas de homens ao lado de pegadas de dinossauros. Nós temos construções no planeta todo que nós não sabemos explicar, que nem a nossa tecnologia mais avançada do mundo de hoje, a gente conseguiria produzir algo tão bem feito, como algumas pedras, por exemplo, incas, né, que fizeram muros, em que se você pegar uma faca com a lâmina mais fina, você não consegue encaixar entre uma pedra e outra. Parece que elas não só foram cortadas com perfeição, encaixadas com perfeição, mas como se elas tivessem ainda se fundido. Ninguém sabe que tipo de tecnologia criou isso. Ou mesmo mapas, que na época de 1500 e alguma coisa, foram descobertos os mapas de Piri Reis, que já mostravam a Antártida, como se não tivesse gelo. Como que isso era possível de se fazer um mapa com uma visão de cima, como se fosse uma foto satélite, numa época que não existia nada disso, em que até hoje seria difícil a gente conseguir fazer esse mapa, só hoje com os aparelhos que a gente tem, né, que a gente consegue ver o que está debaixo do gelo, que a gente consegue perceber que aquele mapa ele estava impecável. Então nós temos, por exemplo, na Amazônia, existe todo um trabalho de arqueologia proibida no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, na região da Amazônia, tem muitas provas que vão quebrar completamente o que falam da origem do homem. Os garimpeiros na Amazônia, a gente vai depois provavelmente fazer um programa, depois devemos convidar algumas pessoas que foram na Amazônia também, numa expedição que foi feita. Mas os garimpeiros que estão na Amazônia, às vezes eles acham ossos gigantescos, tipo acham um fêmur de um ser humano
gigantesco, né, de não sei quantos metros de altura. E o que eles fazem? Eles destroem. Por quê? Porque se eles alertarem os arqueólogos e falar que aquele lugar lá está aparecendo esse tipo de coisa, o lugar é interditado para pesquisas, e ali é o local de trabalho deles. Então, qualquer um que vai na Amazônia, em locais mais distantes, vai escutar essas histórias das coisas que eles acham. E no mundo inteiro a gente consegue também achar ossos de seres humanos gigantes. Então, essa nossa primeira abordagem é a história que contam para a gente do ser humano é totalmente, né, ela é totalmente questionável. Não tem como a gente falar que ela bate, né? É cheio de contradições. A gente vai fazer depois um programa para pegar só essa parte de arqueologia proibida e falar só dessas contradições. O objetivo nosso aqui é abrir temas hoje, nessa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho de cada tema. Então, qual que é a dica sobre essa primeira coisa que a gente falou? Quem quiser pesquisa, arqueologia proibida. Existe até um livro, quem gosta de livros em inglês, que chama Forbidden Archaeology, que é assim, considerado o top de coisas de pesquisa de arqueologia proibida. Então, o autor, eu me esqueci o nome dele, escreveu um livro que também fala disso em português, mas sobre a história da humanidade, do ser humano, que se chama A História Secreta da Humanidade. Quem digitar História Secreta da Humanidade e Forbidden Archaeology vai achar quem é o autor, qual é esse livro. Né? Existem alguns, dentro disso, a gente vai ver vários autores que tentaram apresentar informações sobre essa história oculta da humanidade. Então a gente vai ter o Zecharia Sitchin, que trabalhou com a parte dos sumérios, das tábuas de argila sumérias. Então quem quiser se interessar por isso também, o Zecharia Sitchin, é o mesmo que escreveu o 12º Planeta, que é longe de ser um dos melhores livros dele. Ele tem Quando os Gigantes Andavam sobre a Terra, que é bem melhor, por exemplo, e tem outros livros que são melhores também. Nós temos o Anton Parks, que é um franco-alemão, que escreveu alguns livros. Os primeiros livros dele são meio delirantes, de umas visões que ele tinha, e depois ele passou a escrever livros de pesquisa deles. E ele tem um que se chama Éden, que é sobre a origem do ser humano, a criação do ser humano. E o Anton Parks, os livros dele existem em francês e também em inglês. Na verdade, quem se interessar por esse assunto. E essas pessoas abordaram as antigas civilizações. Falaram também de Atlântida, de Lemúria, o que veio antes da Suméria. Em Dáquila a gente ouve falar de uma civilização que a gente chama dos Murios. E aí o que acontece? O que acontece é que, como a gente só escutou falar de Atlântida e de Lemúria ao longo da história, toda vez que algum pesquisador acha vestígios de antigas civilizações, seja debaixo da água, que tem muita coisa que está debaixo da água, perto do Japão, por exemplo, tem muitas coisas debaixo da água. Seja sobre a terra, por exemplo, na floresta amazônica, tem muitas pirâmides, muitas cidades ainda a serem descobertas lá no meio. Tudo que a gente acha dessas antigas civilizações, as pessoas têm mania de publicar falando que é o quê? Isso é Atlântida, ou então isso é Lemúria. Gente, existiram várias outras civilizações antes da Suméria, que a gente conhece, e entre Atlântida e Lemúria existiram outras. Existiram reinos, existiram várias coisas que deixaram vestígios que a gente às vezes não sabe, quando acha alguma coisa daquilo, não sabe explicar, né? Que são essas provas que a gente acha de peças que foram torneadas eu achei a data aqui, há 2,8 bilhões de anos atrás. A gente acha esses vestígios e todo mundo quer falar assim, a gente não sabe explicar, ou deve ser a tal de Atlântida ou Lemúria. Gente, foram várias civilizações. Então, para quem se interessa por esse assunto, tudo que buscar e que for antes dos sumérios, nem tudo é de Atlântida ou de Lemúria. Vai ser também de civilizações que a gente não sabe o nome. E é muito interessante pesquisar isso. Outro dia eu estava pesquisando sobre o povo Kabyle da Argélia. A Argélia é no norte da África. Hoje ela tem uma quantidade grande de árabes e da etnia árabe, mas ela não tinha muitos da África negra, quase ninguém, e nem da parte árabe, quase ninguém antes. Ela tinha um povo que era chamado de Kabyle, ou Kabili.
Esse povo era louro ou ruivo, no meio da África. Ninguém sabia explicar como eles chegaram lá. Mas o fato é que tem algumas ilhas perdidas no Atlântico que tem pessoas com as mesmas características que eles. E um outro local que eu esqueci aqui de cabeça que eu posso pesquisar para quando a gente for aprofundar isso na outra live. E foram fazer pesquisas genéticas com esses cabiles, com os ruivos, com o pessoal dessas ilhas e perceberam que eles vinham de uma mesma origem. E o detalhe, eles todos falavam que vinham de uma civilização que desapareceu. Aí todo mundo fala, então esses são descendentes dos Atlantes. Não sabemos, pode ser uma outra civilização. Mas temos várias maneiras da gente pesquisar essas antigas civilizações e nem tudo que a gente acha é Atlântida ou é Lemúria. Tem coisas que a gente ainda vai perceber que são outras civilizações ou outros reinos que a gente nunca ouviu falar, né? Que não tínhamos informações ainda. Misturado a essa questão das antigas civilizações, a gente vai abordar a questão de presença extraterrestre. Aí tem gente que vai questionar, puxa, como assim presença extraterrestre? O que isso tem a ver, né? Ao longo da história, nós temos provas de visitação extraterrestre ao longo de toda a nossa história. Toda a nossa história, né? Dentro do que a gente vivencia hoje, a gente tem os OVNIs que a gente vê e não sabe explicar. Tem vários grupos que têm contatos físicos, né, com esses seres. Tem vários grupos que conseguiram registrar, né, nós conseguimos achar várias imagens hoje, né. Muita gente vai ter imagens falsas na internet, mas a gente consegue também achar imagens que são verídicas. Vamos ter depois um programa só sobre a questão de presença extraterrestre. Só essa questão. Mas ao longo da história, o que aconteceu? Se a gente for ler as tribos, as outras civilizações, todas elas falavam que tinham contato com deuses que vinham das estrelas. Todas. Inclusive a tribo dos Dogons, na África, eles falavam que os seres de Sírios tinham vindo para passar para eles o conhecimento que eles tinham. E eles tinham um conhecimento astronômico absurdo quando eles foram descobertos na África, os Dogons, e falavam inclusive que a estrela de Sírios era uma estrela dupla. E davam informações astronômicas muito precisas, que na época o pessoal achou que eles estavam delirando, porque nem as universidades sabiam essas informações que eles tinham. Mas quando foi construído o telescópio Hubble, e foi apontado para as estrelas de Sírios, perceberam que tudo aquilo que era falado pelos Dogons batia com as informações que tinham. Ok? Então, ao longo dessas civilizações, eles falam dos deuses, civilizações antigas, deuses que vieram para trazer o conhecimento para a humanidade. Bom, se eles vieram de fora mesmo, ou de outros lugares, é difícil falar, né? Porque hoje também a gente fala pela física quântica da teoria dos hologramas, né? Como se o nosso planeta fosse um holograma. E, na verdade, é como se tudo fosse ilusório, fôssemos uma projeção, né? Da nossa consciência aqui embaixo, e estamos vivendo essas histórias, mas que seria como uma Matrix. Ok, a gente vai fazer depois também uma live ou um programa para a gente falar só dessa questão holográfica, do universo holográfico, da gente estar preso numa Matrix, preso num holograma. Mas hoje vamos considerar que a gente está aqui dentro, né? E das histórias que acontecem aqui dentro desse holograma, né? Então, ao longo do tempo, da história do homem, tem vários indícios de presença extraterrestre, que eles chamavam de deuses, de várias antigas civilizações que eles falavam que desciam das estrelas, né? Os livros dos Vedas indianos, lá dos hindus, falam das batalhas entre os deuses que guerrearam, né? Por quê? Porque existem diversas raças diferentes, né? Existem várias raças que são muito diferentes, com objetivos diferentes e que vão se juntar com objetivos totalmente diferentes. E dentro desse assunto, né, de presença extraterrestre, a gente acompanha a origem da raça humana. Por quê? Porque se formos pesquisar nas tábuas de argila dos sumérios, nos mitos da criação de antigas civilizações, em tudo que a gente tirar fora a nossa ciência, né, o que a gente chama de ciência acadêmica hoje,
a gente sempre vai ver que eles falam de deuses que vieram das estrelas, que modificaram uma certa genética, ou deuses que vieram de fora, ou deuses que vieram de uma outra dimensão, né? Eu não estou afirmando que foram das estrelas, nem de uma outra dimensão, mas uma consciência que veio de algum lugar, fora daqui, e que teria criado a gente, né, o ser humano, de uma maneira a mexer na nossa parte de DNA, a desenvolver, que colocou uma parte do DNA deles no nosso, e que esse DNA teria sido alterado diversas vezes por raças diferentes, segundo os objetivos de cada raça. E aí a gente faz um comparativo. Quando a gente vê a mitologia grega, a gente vai ver que o deus, né, o Zeus lá, corresponde à mitologia suméria, ao deus Enlil. Né? Então, que existe uma correspondência desses deuses de diferentes civilizações que era uma mesma personalidade. E que se a gente pesquisar na Bíblia, o Antigo Testamento, a gente vai perceber, né, primeiro que o Deus da Bíblia do Antigo Testamento ele é totalmente bipolar. Né? Um dia ele dá presentes para a humanidade de ajuda, no outro dia ele manda matar, ele queima a cidade inteira, manda explodir, pede sacrifícios e mata todo mundo. Então um dia ele está feliz com a humanidade, no outro ele está raivoso. Né? Aquele Deus do Antigo Testamento, se você analisasse sem falar que era Deus, você falaria assim, puxa, ele é bipolar e tem um certo desequilíbrio emocional, parece. Né? Então, como que a gente entende isso? Como que pode aquele Deus da Bíblia ter comportamentos tão diferentes? Qual que é a resposta para isso? A resposta para isso é quando a gente vai perceber que aqueles textos mais antigos da Bíblia são cópias perfeitas de textos egípcios, que foram cópias perfeitas de textos acadianos, da época da Babilônia, e que foram cópias perfeitas de textos sumérios. Só que nas histórias egípcias, acadianas e babilônicas, são vários deuses, alguns pró-humanidade e alguns contra. E dentro dessa lógica de deuses pró e contra, quando, né, os judeus ficaram captivos na Babilônia, eles escutaram essas histórias todas de deuses, e como eles eram monoteístas, eles colocaram as histórias todas como se fosse um Deus só. E assim a gente vê, né, um Deus só, com comportamentos completamente contraditórios. Né? Um Deus que é bom, mas manda matar um monte de gente. E se a gente for fazer as contas, a quantidade de gente que esse Deus matou no Antigo Testamento é muito maior do que o próprio diabo mata na Bíblia. Que eu acho que, se eu não me engano, ele matou só 10 pessoas, que foram os filhos de Jacó, se eu não me engano, e com autorização de Deus ainda. Né? Então, tem atitudes que são estranhas para a gente analisar. Mas por quê? Porque essa parte do Antigo Testamento, vejam bem, eu estou falando apenas do Antigo Testamento, ok? Da parte da criação ali, do início das coisas. Essa parte deriva de várias cópias de textos sumérios, acadianos e egípcios. Então, quem se interessa por esse assunto, presença desses deuses extraterrestres, criação humana, né? Tem como pesquisar esses livros do Anton Parks, tem como pesquisar os livros do Zecharia Sitchin, tabletes de argila sumérias, vai achar muita informação sobre isso tudo, sobre os Anunnaki, né? Sobre outras raças, várias raças que vieram, sobre as modificações genéticas que fizeram. Né? Agora, se vieram de fora, de outra dimensão, de estrelas, se estrela não existe, isso aí é uma outra questão que a gente vai deixar para depois, né? Para outras lives, para não polemizar totalmente a coisa hoje.